Amém. Vamos abrir as Santas Escrituras no livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 21. Nós vamos ler somente o versículo 20. O texto também está sendo projetado. Aqueles que acharam, eu convido a estarem de pé nessa hora. Em reverência à palavra de Deus, que nos diz o seguinte: era ele da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E se foi sem deixar de si saudades. Sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Feche seus olhos, irmão, vamos orar mais uma vez. Pai Santo, está diante de Ti a Tua palavra lida. Com muito temor, lemos ela, Senhor, pois sabemos que ela é suficiente, infalível, inerrante, e a Tua palavra ela é tudo para a nossa vida, ó Deus. Suplicamos que o Teu Santo Espírito, Pai, nesse instante venha agir em cada coração, em cada vida que está aqui presente, Senhor Deus, e que na exposição, ó Pai, deste texto, desta passagem, o Senhor nos dê todo auxílio, toda capacitação que vem do alto da Tua glória, para que realmente entendamos e saiamos daqui renovados e fortalecidos pela Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A igreja pode se sentar. Queridos, nos últimos meses, nós temos trabalhado alguns valores com a igreja, com os irmãos, valores esses que têm norteado as nossas pregações, os nossos sermões, os estudos, cada reunião que aqui é feita, cada momento de oração, cada momento de louvor, de adoração a Deus, tudo norteia nesses 3 valores que são básicos para realmente termos uma vida cristã saudável, uma vida cristã de comunhão e de uma entrega total a Deus. E os valores que nós temos trago incessantemente, e os irmãos vão ver que daqui para frente isso será enfatizado sempre em nossos cultos, nas nossas reuniões, que é amar a Deus, amar as pessoas e impactar o mundo. Irmãos, e temos visto que amar a Deus, amar as pessoas e impactar o mundo é algo que necessita estar inerente nas nossas vidas. É algo que precisa fazer parte do nosso dia a dia. Só que nesse sermão dessa noite, irmãos, eu quero tratar aqui realmente do último ponto, que é sobre impactar o mundo. Meus irmãos, e a Bíblia é clara que nós, neste mundo, nesta vida, somos como peregrinos em terra estranha. Ou seja, nossa morada, ela não é nesse mundo. Nós não pertencemos a esse mundo. E o próprio Cristo, o próprio Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 17, quero que os irmãos acompanhem comigo, se possível, abram a Bíblia, por gentileza. No capítulo 17 de João, a partir do versículo 15, Cristo deixa claro que nós não somos desse mundo. Mas Ele deixa claro também, irmãos, que nós iríamos sim passar um período aqui neste mundo, que lá no livro dos Salmos, o salmista ali, Moisés, ele descreve que o nosso tempo aqui nessa vida
vai de 60, 70 ou 80 anos. Ou seja, que haveria sim um período de tempo em que nós estaríamos aqui nesse mundo, mesmo não pertencendo a Ele. Olha o que o Senhor Jesus disse, irmãos, acompanhem comigo, a partir do versículo 15 do capítulo 17 do Evangelho de João. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Então Jesus deixa claro aqui, irmãos, que nós não somos desse mundo, mas que justamente aqui, nesse período que ele determinou que nós estaríamos aqui, que nós permaneceríamos aqui, Ele nos deu o seu Espírito Santo para o quê? Como a palavra mesmo disse, para nos santificar em verdade. Para que realmente, irmãos, nós nesse mundo pudéssemos impactar as pessoas, o ambiente, aquilo que está à nossa volta. O Senhor Jesus quis dizer aqui, irmãos, que de fato nós precisamos ser sal da terra, luz do mundo. Nós não podemos ser mais um nesse mundo, mais uma pessoa, no meio de uma multidão de pessoas, de toda uma humanidade. Não. Jesus assim nos criou, irmãos, o Senhor assim nos criou, para que realmente pudéssemos, a cada dia, ter esses valores que eu citei dentro de nós. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o seu próximo, amar as pessoas. E, consequentemente, nós vamos impactar o meio pelo qual vivemos. Vamos impactar as pessoas que estão ao nosso lado. E a pergunta que eu quero fazer para iniciarmos esse sermão: será, meu irmão, minha irmã, será que eu posso dizer que eu tenho impactado o meio que eu tenho vivido? Minha irmã, meu irmão, você tem feito a diferença no seu local de trabalho? Meu irmão, você que é dono do seu próprio negócio, você tem feito diferença como patrão? Meu irmão, minha irmã, você tem sido feito a diferença, impactado o ambiente que você tem vivido na sua família? Como marido, como esposa, como pai, como mãe? São indagações, meus irmãos, que nós precisamos fazer aqui nessa noite. E o texto pelo qual nós lemos lá em 2 Crônicas, e é a mensagem dessa noite, há um exemplo ali de como não impactar o mundo. Como aquele homem ali que tinha tudo para ser um homem que ia impactar Jerusalém através do seu reinado. Um homem que tinha tudo nas mãos para poder realmente ser um testemunho, ser um homem que realmente ia trazer luz para onde ele estivesse. A palavra fala que foi totalmente ao contrário. E eu, meus irmãos, durante esse sermão, eu vou elencar aqui alguns pontos que esse homem falhou terrivelmente, e que possivelmente, irmãos, nós já erramos em algum momento das nossas vidas, ou ainda poderemos errar, mas através dessa palavra dessa noite é desejo de Deus nos ensinar para que venhamos errar menos. Porque errar nós vamos errar, pecar nós vamos pecar, isso é natural da nossa essência pecaminosa, como temos aprendido incessantemente nesta igreja. O quanto somos pecadores, miseráveis. E a Bíblia aqui relata, meus irmãos, inúmeras passagens que deixam claro o quão miserável é a nossa natureza. E o quanto precisamos da graça de Deus desesperadamente.
Nós não podemos, irmãos, ficar um dia sequer, uma hora sequer, um segundo sequer, sem a graça de Deus sobre a nossa vida, sem o amor dele a nos guiar. Para que realmente, irmãos, nós, nesse tempo que a palavra mesmo aqui citou, em que nós vamos permanecer nesse mundo, nós venhamos ser homens e mulheres que de fato impactem o ambiente pelo qual você vive, irmão. A palavra fala sobre este rei, chamado Jeorão. Era filho de Josafá, da descendência de Davi. Os irmãos, um homem, como eu disse, que tinha tudo para realmente impactar o reinado dele. Tinha tudo para ser um bom rei. Josafá foi um rei que agradou a Deus. O próprio rei Davi, seu antepassado, foi um homem que mesmo em meio de tantas lutas, tantas batalhas, e mesmo errante como Davi foi um homem vitorioso. Foi um homem que realmente priorizou a presença de Deus na sua vida, no seu reinado. Priorizou realmente ser um homem que impactasse o meio pelo qual ele vivesse. Josafá, do mesmo modo, pai de Jeorão. Mas a palavra fala, irmãos, que no versículo 20 que nós vemos, Jeorão era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E a Bíblia faz questão de dizer que esses 8 anos foram 8 anos terríveis para Jerusalém. Por quê? Aí nós vamos elencar a partir de agora. Quais erros que este homem Jeorão, ele cometeu, e que nessa noite, irmãos, nós vamos aplicar naquilo que cada um de nós aqui não podemos cometer. E daquilo que nós devemos vigiar nos nossos dias, na nossa história de vida. Meus irmãos, porque enquanto estivermos nesse mundo, nós estamos construindo um legado. Uma história está sendo construída. Cada um aqui tem uma história. Uns têm 30 e poucos anos de vida, outros 40 e poucos, outros 60 e poucos, uns menos, outros têm 10 anos de vida só, 15 anos, 20 anos, mas são 20 anos, 30 anos de uma história construída. E que história, meu irmão, você tem construído? Qual é o legado que você tem construído? A palavra fala aqui, meu irmão, que Jeorão, ele morreu, e a Bíblia deixa claro aqui que ele se foi sem deixar de si saudades. O que a palavra está querendo dizer com isso? Meus irmãos, que ele partiu e ele não fez absolutamente nenhuma falta. Sabe por quê? Porque ele não impactou o meio que ele vivia. Ele foi mais um. Ele foi mais uma pessoa. Meus irmãos, se nós partíssemos hoje, alguém sentiria a nossa falta? A história que você tem escrevido, meu irmão, aquilo que é a sua história, o seu dia a dia, a sua conduta como cristão, como pai, como mãe, como marido, como colega de trabalho, como um cidadão nessa sociedade corrompida, você tem impactado o meio que você vive? Você tem sido sal da terra, irmão? Luz? Será que se hoje você for recolhido, as pessoas vão lembrar, nossa, aquele homem era um homem de Deus? Era um homem respeitoso, era um homem amoroso. Aquela mulher era uma mulher piedosa, uma mulher amorosa com seus filhos, amorosa com seu marido, uma mulher que cuidava do lar, cuidava dos filhos. Jovens, você vai ser um jovem que vai ser lembrado por ter sido um servo em Cristo Jesus na sua faculdade, na sua escola. Meus irmãos, isso é sério. Porque o exemplo de Jeorão aqui nessa noite é para que nós possamos sair daqui, para realmente termos um legado para a glória de Deus. Para que realmente nesse período em que estamos aqui nessa terra como peregrinos, como eu disse, meu querido, o seu legado precisa ser para a glória de Deus. Não é para a sua glória, não é para que o seu nome seja evidenciado como o homem bom que passou nessa terra, não. De forma alguma, irmão. Mas sabe como que você precisa ser lembrado?
como um homem, uma mulher que serviu para a glória do Deus vivo. Um homem e uma mulher que no período que ele ficou nesse mundo, que seja 60, 70, 30 anos, 20, não importa o tempo, meu irmão. Mas o tempo pelo qual você permanecer aqui pela vontade de Deus, viva uma vida para a glória dele. Viva uma vida para que Deus seja louvado na sua vida. Meus irmãos, e quando eu falei aqui sobre amar a Deus, amar as pessoas, amar o próximo, meus irmãos, são consequências de um homem, de uma mulher que aceitaram Cristo Jesus na sua vida. São consequências de um homem, uma mulher que vive uma vida não segundo aquilo que é o seu anseio, aquilo que ele quer, aquilo que ele pensa, seus planos, suas metas, seus sonhos. Não, irmão. É louvável que você tenha sonhos e metas. Não estamos falando aqui que é errado você ter sonhos, meta, um foco de vida. Não, irmão. Até incentivamos a isso. Mas o que nós não queremos, e a palavra de Deus nos dá firmeza para te dizer isso, irmão, é que você não pode fazer planos sem saber a perfeita, agradável e boa vontade em favor da sua vida. A vontade de Deus. Porque Deus, meus irmãos, Ele precisa reger a nossa caminhada. Ele precisa estar em primeiro em tudo, em que você for fazer. E nós vemos, irmãos, nesse rei Jeorão, que o primeiro erro que ele cometeu, e nós vamos ver aqui na palavra, por isso que eu pedi que os irmãos mantivessem a Bíblia aberta, nós vamos ver do versículo 1 ao versículo 5 do capítulo 21, que o primeiro erro que ele cometeu foi não seguir o exemplo piedoso do seu pai. Ele não andou nas mesmas pegadas do pai dele, rei Josafá, que amava a Deus, confiava em Deus. Meus irmãos, nós temos a cada dia aprendido o que é amar a Deus, o que é conhecer a essência de Deus. É o primeiro princípio. Se você não amar a Deus, primeiramente, irmãos, você não vai conseguir amar pessoas. Se você não amar a Deus, primeiramente, muito dificilmente, ou impossível de você impactar o meio que você vive. Você vai ser somente mais um. Vai viver, vai passar, vai estar ali no meio que você vive, no seu trabalho, em casa. E a vida vai passar, os dias vão se passar e nada vai acontecer. Você vai viver um dia após o outro. E não vai haver resultados sólidos, frutos. Meus irmãos, a palavra de hoje, para nós aqui, para mim, é no sentido de nos levar a entender que um crente em Jesus precisa dar fruto. Ele precisa ser sal da terra. Nós não podemos passar nesse mundo e ir embora, irmãos, e está tudo certo. Não. Isso precisa nos incomodar. A gente precisa ser incomodado, meus irmãos. Incomodado por dentro, no seu íntimo mesmo. Não porque eu estou dizendo aqui, mas porque realmente a palavra de Deus, ela nos constrange para isso. Para que você saia da inércia, irmão. Se porventura hoje nesse culto você entrou aqui acomodado, minha vida é assim, eu estou vivendo assim, estou bem assim. Não, meu irmão, Deus tem um projeto para te usar muito mais na presença dEle. Para te usar com poder, com graça no seu local de trabalho. Irmã, para te usar como mãe, como esposa. Irmão, para te usar como pai, como marido, como colega de trabalho. Para que você seja um cidadão lá fora diferente. Que as pessoas vejam em você algo que realmente impacte o meio que você vive. Impacte. Então Jeorão, a primeira coisa que ele fez foi desprezar o ensino dos pais. Desprezar a palavra. Desprezar o amor pela qual Josafá, que era o pai de Jeorão, tinha a Deus. A confiança que ele colocava em Deus. Segundo erro, irmãos, que Jeorão cometeu. Acompanhe comigo. Esse erro está descrito no versículo 6. No versículo 6, do capítulo 21 de 2 Crônicas. Meus irmãos, Jeorão, ele não buscou a direção de Deus para se casar. A Bíblia fala, meus irmãos, que ele achou uma jovem chamada Atalia e levou esse homem à idolatria e à impiedade. A aplicação, meus irmãos, para nós,
primeiramente ela vai para os jovens. Quando você está na sua juventude, tudo é muito fácil, tudo é muito próximo de você. E às vezes o jovem ele tem uma coisa de olhar para aquilo que é aparente primeiramente. É uma jovem que é muito bonita, um jovem que é muito bonito esteticamente. Mas, meus irmãos, esta beleza estética, ela vai passar. E o que vai ficar é aquilo que está no seu interior, a sua alma. O princípio pelo qual um homem, uma mulher precisa ter, é um homem que sirva a Cristo Jesus, uma mulher que sirva a Cristo. Esse precisa ser o seu principal anseio, o seu principal desejo, porque é isso que vai manter um namoro, um noivado, um casamento segundo a vontade de Deus. Meus irmãos, também se aplica ao nosso casamento, aqueles que são casados. Jeorão aqui cometeu o erro de não cuidar dessa parte afetiva, sentimental. E às vezes, meus irmãos, falhamos como maridos, homens. Mulheres, falham como esposas. Meus irmãos, e o casamento, a família, é um princípio solene. Uma bênção que Deus deu foi a constituição da família. Não cometa o erro, irmão. Se você quer impactar o mundo, o primeiro lugar que você precisa impactar é a sua casa. Maridos, impactem o seu lar cuidando bem das suas esposas, amando elas, respeitando elas, honrando as suas esposas. Mulheres, querem impactar o mundo? Cuidem bem dos seus maridos, valorizem ele, respeitem ele, amem ele. Jeorão, meus irmãos, ele cometeu esse erro. De uma série de erros que ele cometeu. E isso trouxe prejuízo nesses 8 anos de reinado. Terceiro erro, irmãos, acompanhem comigo. Que Jeorão cometeu e está descrito lá no versículo 4. Jeorão, meus irmãos, ele não confiou em Deus para sustentar o reinado. Ao assumir o trono, a Bíblia está dizendo aí, que ele, inseguro, matou os membros da sua família. Tornou-se perverso, sem amor, sem temor a Deus e sem respeito à vida. Os irmãos, temos amado realmente a Deus sobre todas as coisas? Os irmãos não precisam responder. Da eternidade do próprio Deus, Ele consegue medir no meu coração e no seu coração. Isso é algo íntimo, irmão, seu e Deus. Você quer impactar o mundo, irmão? Você quer ser uma pessoa que realmente faça diferença? Meu querido, você jamais pode deixar de confiar em Deus. Você jamais pode deixar de entender que Deus está soberano sobre todas as coisas, sobre a sua vida. E que as coisas que acontecem na sua vida, irmão, por mais difíceis que sejam, desde as coisas melhores, das grandes vitórias da sua vida, como as grandes derrotas, Deus é soberano. Deus, Ele está com você, irmão. Deus, Ele é misericordioso. Deus, Ele é amoroso. Deus é beneficente em graça. Deus é aquele que te amou primeiro e a cada dia está te orientando para ter uma vida eterna com Ele. É isso. E às vezes as pessoas passam os dias e deixam às vezes o desânimo da vida, a fraqueza da nossa imaturidade, o cansaço, o tempo que é corrido, e a palavra até nisso ela fala que os últimos dias seriam corridos. O tempo seria escasso. E isso está acontecendo, igreja, sim ou não? O tempo tem estado assim, veloz. Planejamos muitas coisas no dia, o dia tem 24 horas, você não consegue fazer 1/3 daquilo que você planeja. 1/3. Se tiver alguém que está conseguindo aqui, me fala. Porque o que nós vemos hoje são dias acelerados, dias corridos, e que as prioridades das pessoas têm sido invertidas com a correria. E as pessoas têm deixado de confiar em Deus, de descansar em Deus. O problema vem, a luta acontece na hora. O que a pessoa faz? Ela busca todos os recursos primeiro, humanos. Ela procura resolver o problema aqui, ela procura resolver aqui, ela faz uma coisa assim, ela procura pensar alguma coisa para resolver. Sendo que você precisava primeiro confiar em Deus, irmão. Eu até cito um exemplo muito normal.
Quando você está com dor de cabeça, irmão, o que você faz? Você ora a Deus primeiro ou você toma um analgésico? Hein? Sejam sinceros, irmãos. O que nós fazemos? Eu até citei esse exemplo já. Tomamos remédio primeiro, não é verdade? Mas a Bíblia ensina que nós devemos confiar em Deus primeiramente. Por que você não ora antes de tomar o remédio, irmão? Sabe por quê? Porque o ser humano é imediatista. Ele quer resolver as coisas por si só. Com seus recursos, com o seu jeito, com a sua forma, com a sua inteligência. Sendo, meus irmãos, que a inteligência que Deus te deu, foi Deus que deu. A capacitação para resolver os problemas, a sabedoria, foi Deus que deu. Nós lemos um versículo aqui no início do culto, em que Moisés declarou: ensina-nos, ó Deus, a contar os nossos dias, para que um sábio coração possamos ter. Ou seja, sabedoria vem do alto, irmão. A sabedoria vem de Deus. Então, para enfrentar os problemas da sua vida, irmão, confie em Deus primeiro. Jeorão, ele não confiou em Deus. Ele confiou nas suas forças. E a palavra fala que o reinado dele, cada ano que passava, piorava mais. Ou seja, Jeorão, meus irmãos, é o exemplo daquilo que não devemos fazer. Confie mais em Deus, irmão. Confie mais em Cristo. Quarto erro, acompanhem comigo, irmãos, que Jeorão cometeu. Ele abandonou a Deus e se tornou idólatra. Está do versículo 11 ao versículo 13. Aqui, irmãos, a Bíblia é clara que Jeorão, como rei, ele disseminou a idolatria e fez o reino de Judá se afastar de Deus. Foi um líder nocivo à sua família e o povo pela qual ele reinava. Irmãos, muitas vezes idolatria, as pessoas ligam idolatria com a imagem de um santo, de escultura. Não é verdade? As pessoas ligam idolatria com algo nesse tipo. Só que nós vemos à luz da Escritura, igreja, que idolatria é quando você coloca a sua vontade acima da de Deus. Sabiam disso, irmãos? Sabiam disso? Quando você coloca a sua vontade acima da de Deus, você está praticando idolatria. Sabe, idolatria a quem? A você mesmo. Idolatria ao seu coração. Idolatria aos seus sentimentos. Você está deixando o coração seu, que a Bíblia fala, né? A Bíblia fala que coração, o nosso coração é enganoso, corrupto, quem o conhecerá? Está lá em Jeremias. Se você não conhece o seu coração, irmão, como você vai ser levado e guiado a sua vida segundo o seu coração? Meus irmãos, não seja um idólatra. Idólatra não só é aquele que crê em imagem de escultura, ou que coloca Deus acima de qualquer coisa, não. Idólatra é aquele que coloca a vontade própria, sua, acima da de Deus. Não faça isso, irmão. Busque a Deus, confie nele. A palavra fala que a idolatria de Jeorão trouxe prejuízo para o reinado dele. A família dele foi prejudicada. Olha aqui, está claro aqui, ó. A família foi prejudicada. Meus irmãos, e o exemplo dele fizeram todos que estavam à volta dele se afastar de Deus. É isso que você quer para o seu filho, mãe? Homens aqui, pais, é isso que você quer para o seu filho? Que ele se afaste de Deus? Tenho certeza que não. Por isso, irmãos, temos que, a Bíblia fala que nós temos que fugir da idolatria. Fugir mesmo, sair correndo. Quando você vê que você está vivendo a sua vida segundo os seus sentimentos, meu irmão, clame a Deus na hora. Meu Deus, tem misericórdia de mim. Eu quero ter uma vida segundo a tua vontade. Senhor, eu não quero fazer aquilo que é do meu coração, porque o meu coração é mentiroso, ele é enganoso. Meu Deus, guia os meus passos. Guia os meus caminhos, Senhor. Eu quero fugir de tudo aquilo que possa trazer idolatria para a minha vida. Não, meu Deus. Mas eu quero ter uma vida realmente guiada e direcionada por Ti. Foge da idolatria, irmão. Foge. E todos nós temos inclinação para sermos idólatras. Sabiam disso? Temos inclinação para isso. Foge, irmão. É um pecado terrível e traz prejuízos terríveis para o ambiente que você vive. Ou seja,
você jamais vai impactar o mundo, irmão. Jamais, jamais, jamais. Você vai impactar a sua família, o seu lar, qualquer lugar, praticando esse ensinamento. Consequência disso, irmãos, Jeorão atraiu maldição sobre si e a sua família. Está descrito do versículo 14 ao versículo 17, lá em 2 Crônicas, no capítulo 21. Foi amaldiçoado. A Bíblia fala, meus irmãos, que grandes flagelos foram imputados sobre o povo, sobre os filhos, sobre as mulheres, sobre as suas possessões. E o pecado, meus irmãos, ele atrai o juízo divino. O pecado, irmãos, presta atenção, é o filho maldito da cobiça. E o que a Bíblia fala? O salário do pecado é é a morte. Morte aqui, meus irmãos, que o escritor está falando, é morte espiritual. É distância de Deus, irmão. E eu tenho certeza que nenhum de nós queremos distância de Deus. Não queremos. Nós queremos amá-lo. Nós queremos glorificá-lo. E todos subiram aqui nessa noite para exaltar o nome daquele que é vivo para todo sempre. Aquele que nos abençoou nessa semana, irmão. Aquele que você, sem perceber, te livrou de acidente no seu local de trabalho. Aquele, irmão, que te livrou dentro da sua casa. Aquele que cuidou dos seus filhos. Aquele que cuidou do seu casamento. Aquele que preservou a sua porta de emprego. Aquele que preservou o seu negócio. Meus irmãos, porque Ele é Deus misericordioso. Ele é Deus que nos ama, irmãos. E nós, com a correria do dia a dia, às vezes esquecemos de agradecer a Ele por tão grande salvação. Por tão grandes cuidados que Ele tem por nós. Tem livramentos, irmãos, que Deus nos permite ver. Outros não. Mas eu quero te dizer, Ele te livra todos os dias. Ele te preserva todos os dias. E Ele te ama todos os dias. Porque Ele é Deus amoroso, irmão. E encerrando, meus irmãos, aquele homem, fruto de todos esses erros, ele colheu o que ele plantou. É a lei da semeadura, igreja, ela não falha. Aquilo que você planta, meu querido, você vai colher. Plantou coisas boas, plantou o temor a Deus, construiu um legado, uma história segundo a vontade de Deus. Lembra que eu disse, irmãos, no início do sermão, que nós estamos construindo uma história. Cada um aqui tem uma história. A sua história, meus irmãos, ela precisa ser escrita pelo Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Jogue o lápis pela qual você tem escrevido a sua história, irmão, e deixe que Deus escreva ela. Porque Ele tem o bem para aqueles que amam a Ele. Ele tem o melhor, irmão. Jeorão, ele recebeu a colheita dele. A palavra fala que ele foi atacado, está no versículo 18 e 19. Acompanhe comigo, irmãos. Ele foi atacado de uma doença assombrosa e incurável. E por virar as costas para Deus, foi ferido por enfermidade que lhe trouxe sofrimentos terríveis e morte humilhante. Viveu um final de vida terrível. Às vezes eu vejo muitas pessoas que passam os últimos dias de vida da pior forma possível. Eu já fui em velórios, irmãos, que mal tinham os familiares ali. Velórios tristes, velórios lamentáveis. A pessoa não deixou saudades. Construiu uma história segundo seu coração. Foi vivendo, passaram-se os anos, o dia do recolhimento veio e nada foi feito. Querido, essa palavra dessa noite é uma palavra de encorajamento para você. É uma palavra de esperança. Se você entrou aqui, às vezes acomodado pela rotina da vida, e a vida ela causa isso. A vida tem uma rotina, não é verdade? Acordamos, levantamos, passamos o dia, trabalhamos, voltamos para casa, dormimos, e tudo vai se repetindo. De segunda a domingo. Repete, volta e meia, a mesma coisa. E isso sem querer, igreja, traz um comodismo. O comodismo que vem da rotina. Mas a palavra, meus irmãos, ela é fonte de vida. Ela é lâmpada para os nossos pés. Sabe para quê? Para fugirmos da rotina
e realmente olharmos para o alto, de onde vem a nossa redenção. É Deus movendo você, irmão, para que você impacte o mundo, para que você faça diferença. E encerrando esse sermão, Jeorão viveu para o mal e morreu sem deixar nenhuma saudade. A sua morte não produziu lágrimas aos súditos. Os súditos daquele reinado lá não sentiram nenhuma falta de Jeorão, ao contrário, porque era um rei duro, um rei de dura serviço. A morte de Jeorão foi livramento para os súditos dele. O povo não lhe prestou homenagens, ele foi sem deixar saudades. Foi uma vida de fracasso e sua morte foi uma tragédia e um legado que trouxe só pesadelo, só coisa ruim. A pergunta que eu faço para a igreja: que história você quer escrever, irmão? O que queremos para a nossa trajetória na presença de Deus? Ser homens e mulheres que realmente vivam uma vida para a glória de Deus? Ou sermos homens e mulheres que vivam conforme os nossos sentimentos? Jeorão foi o exemplo daquilo de não fazermos. A Bíblia fala que ele foi embora e não deixou de si nenhuma saudade. Nenhuma. Ou seja, uma trajetória de vida que ele passou pelo mundo, reinou 8 anos em Jerusalém e ele não impactou o meio que ele vivia. Queridos, mas eu quero dizer nessa noite, porque a palavra de Deus aqui, ela é de encorajamento, é uma palavra de bênção para os irmãos. Coloque a casa em ordem. Se tem situações, irmãos, que você tem percebido que você não tem impactado sua casa, com o marido, coloque em ordem hoje. Irmã, você não tem impactado sua casa como esposa, coloque em ordem hoje. Irmão, no seu local de trabalho, você não tem sido um colega de trabalho que tem impactado ali o seu local? Meu querido, entrega sua vida no altar hoje, sabe por quê? Porque o Deus que capacita está aqui para te capacitar. Ele está aqui para te revestir do poder dele. Ele está aqui para te ensinar. A palavra de Deus, meu irmão, o principal meio dela é nos ensinar. Para que sejamos homens melhores, mulheres melhores, jovens melhores, crianças melhores. Sabe para quê? Para que Deus, através de nós, receba glória para si. A glória é só dele, irmãos, não é nossa. E que nós aqui possamos chegar no final da nossa vida, e todos aqui passarão por isso. Todos passarão. Que cada um chegue no final da vida, e que o legado pela qual nós possamos construir, seja um legado que Deus foi louvado em todos os momentos. Que Deus foi engrandecido, exaltado. Que você venha ser lembrado, irmão, o homem que Deus usou poderosamente. Irmã, que você seja usado como uma mulher cheia do Espírito Santo, cheia da graça de Deus, uma mulher piedosa, santa. Jovem, que você seja lembrado como um jovem que serviu a Deus com todo o seu coração. Crianças, que vocês sejam crianças que Deus te usaram você da escola, junto com os pais, sendo obedientes, sendo santos. Irmãos, é bom demais servir a Deus. É maravilhoso estar na presença de Deus. E que nessa noite, irmão, através dessa palavra, você saia daqui e peça ao Senhor, diferente de Jeorão, Pai, eu quero ter uma vida para a glória do Teu nome. Eu quero deixar saudade, Senhor. Eu quero deixar um legado. Eu não quero passar aqui e ser mais uma pessoa nesse mundo. Não. Eu quero ser um homem, sal da terra, luz no mundo, homem para a glória de Deus.